E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Bom, se a teoria dos conjuntos e os conjuntos numéricos parecem só um monte de chaves e letras maiúsculas flutuando no quadro, olha, é hora de uma mudança radical de perspectiva. Hoje a gente vai pegar esses conceitos matemáticos totalmente abstratos e transformar no que eles realmente são, sabe? Ferramentas lógicas extremamente práticas para organizar informações e resolver problemas complexos do mundo real. E, claro, das provas também. A matemática não precisa ser um bicho-papão quando a gente tem a visualização correta. Vamos lá? Olha só o nosso roteiro de hoje, super direto. Vamos passar pelo universo dos conjuntos, a evolução dos números, as operações práticas, subconjuntos e intervalos e fechar com a aplicação direta no Enem. É um passo a passo mesmo, sem enrolação. Começando pela parte 1, o universo dos conjuntos, a gente precisa dessa base bem sólida antes de avançar. Para começar, a matemática tem uma linguagem universal própria, né? E para falar essa língua com fluência, a gente precisa esclarecer uns termos bem primitivos antes que a coisa fique pesada. Um conjunto não é nada mais do que um agrupamento distinto de objetos. Pensa nele simplesmente como um container, uma caixa de informações. E o elemento? Bom, os elementos são as partes individuais e únicas que vivem dentro dessa caixa. Se o container for uma caixa de ferramentas, o martelo é o elemento. Simples assim. E isso nos leva à linguagem essencial que a gente vai usar. Pode até parecer um bando de hieróglifos esquisitos, mas, na verdade, são só relacionamentos lógicos bem básicos. O símbolo de pertence avisa se o martelo está lá na caixa. O não pertence diz que ele não está. E quando a gente fala de grupos inteiros, usamos está contido se uma caixa menor couber perfeitamente dentro de uma maior, ou contém, se a gente olhar pela perspectiva da caixa gigante. Zero mistério, é só uma questão de localização. Passando para a parte 2, a evolução dos números. Porque vamos ser sinceros, esses personagens todos não surgiram do nada, eles evoluíram por pura necessidade. Fazendo uma viagem rápida no tempo, a gente começa com os naturais. Basicamente, as pessoas precisavam contar coisas inteiras e positivas, tipo ovelhas. Mas se quando alguém ficava devendo uma ovelha? Pois é, o conjunto anterior não dava conta. Aí nasceram os inteiros, abraçando o zero e as dívidas, os números negativos. Depois de um tempo, começaram a dividir essas ovelhas ou as terras em pedaços, e surgiram os racionais, para lidar com frações e dízimas previsíveis. Por fim, a galera da geometria esbarrou em comprimentos que simplesmente não terminavam e nem se repetiam. Foi aí que os irracionais entraram em cena, para dar conta desse infinito. Reparem que cada conjunto novo nasceu justamente porque o anterior falhou. E o que é muito fascinante aqui é o choque de realidades entre esses números. De um lado, os racionais. Eles são super organizados, formam frações limpinhas e mesmo quando têm decimais infinitos, são previsíveis, sabe? Tipo as dízimas periódicas. Agora, do outro lado, os irracionais. É o caos absoluto. Uma natureza selvagem de números que não cabem numa fração simples, tipo o famoso π ou a raiz quadrada de 2. Eles são, literalmente, os grandes rebeldes do universo matemático. Mas olha só que legal, apesar de todas essas diferenças, eles se relacionam como aquelas famosas bonecas russas, as matrióshkas. O menor grupo, os naturais, se encaixa perfeitamente e de forma segura dentro dos inteiros. Os inteiros, por sua vez, cabem todinhos dentro dos racionais. E quando a gente junta o bloco gigante dos racionais com a caixa caótica dos irracionais, bum! Formamos a boneca matriz final, que engloba tudo, o conjunto dos números reais. Parte 3. Operações entre conjuntos. Como esses grupos todos interagem na prática. A gente já conhece os atores, então vamos ver a ação. Aqui estão as duas operações fundamentais. A união é basicamente pegar os elementos de vários conjuntos e jogar tudo no mesmo balde, sem ficar repetindo nada à toa. Mas a interseção... a interseção é cirúrgica. Ela isola pura e simplesmente as características que são compartilhadas. É o filtro perfeito para descobrir o que dois grupos distintos têm em comum exatamente ao mesmo tempo. E além dessa base, a gente tem umas operações mais avançadas. A diferença é basicamente subtrair um grupo do outro para ver o que sobra limpo, sem interferência. O complementar é super interessante. É exatamente o que falta para um subconjunto crescer e virar o universo inteiro. E claro, tem o conjunto vazio. Ele não tem absolutamente nada dentro, mas, por uma regra lógica fundamental, ele é um subconjunto silencioso que está ali, sempre presente dentro de todos os outros conjuntos. Parte 4. Subconjuntos e intervalos. Agora é a hora de fatiar todo esse universo contínuo que a gente acabou de organizar. E aqui tem um ponto absolutamente crucial.
Se a gente quiser calcular o número total de subconjuntos possíveis dentro de qualquer grupo, não precisa ficar no chute ou na tentativa e erro. É só usar essa fórmula única e superpoderosa, 2 elevado a n. Esse n é a quantidade de elementos. Se um conjunto tem 4 elementos, a gente faz 2 à quarta potência. E pronto! Dá para saber na hora que existem 16 subconjuntos possíveis ali dentro, incluindo o nosso velho amigo, o conjunto vazio. Outra coisa muito prática, quando a gente trabalha com conjuntos gigantescos, um minúsculo símbolo matemático pode funcionar como um filtro quase mágico. Se a gente colocar um asterisco ali do lado, o zero é varrido para fora na hora. Um sinal de mais isola só a turma dos não negativos, e o sinal de menos convoca só os não positivos. É uma notação brilhante, porque muda toda a composição daquele universo com um simples traço. E lá na reta dos números reais, onde tem infinitos números só entre o 0 e o 1, a gente organiza essas fatias usando intervalos. Os colchetes são o tipo seguranças de uma balada super exclusiva. Intervalos abertos indicam que os números da fronteira estão estritamente barrados, não entram. Intervalos fechados significam que a fronteira está segura lá dentro da festa. E os intervalos infinitos? Bom, eles simplesmente abrem a porta dos fundos e deixam a sequência ir embora, sem limites, para uma direção. Finalmente, parte 5. Aplicações no Enem. É a ponte entre toda essa teoria e a prática pura. Porque no fim das contas, a grande pergunta é como isso cai no papel no dia da prova. É aqui que a teoria sai da lousa e vira a chave concreta para destruir problemas lógicos. Começando por essa que é a regra de ouro absoluta dos exames. Sempre que a gente for calcular a união de dois conjuntos, é obrigatório subtrair a interseção. Se a gente não fizer isso numa pesquisa de mercado, por exemplo, o erro é fatal. A gente acaba contando a mesma pessoa ou o mesmo dado 2 vezes. A lógica dos conjuntos está aí justamente para proteger a precisão dos dados. Quer ver um cenário prático bem clássico de prova? Imagina um carpinteiro que precisa cortar tábuas de 540, 810 e 1080 centímetros no maior tamanho comum possível, sem desperdiçar nadinha. O que a gente usa? O máximo divisor comum, claro, operando em cima dos fatores primos. O MDC mostra na hora que o comprimento ideal é de 135 centímetros. A partir daí é pura elegância. A tábua menor rende exatas 4 peças, a média dá 6 e a gigantona rende 8, totalizando 18 peças de madeira perfeitas. Esse é o poder real de entender os divisores lógicos. Isso confirma algo muito legal. A matemática não é só uma punição para decorar na escola. Ela tem a própria linguagem universal. Dominar a teoria dos conjuntos não é só sobre marcar o x na alternativa certa. É sobre desbloquear uma sintaxe clara, capaz de pegar o caos absoluto do mundo e organizar tudo em categorias, partições e soluções lógicas limpas. Então, para a gente fechar essa análise de hoje, fica a provocação intelectual. Da próxima vez que um problema pedir para separar dados, filtrar escolhas ou achar padrões comuns, a gente vai enxergar apenas símbolos abstratos exigindo decoreba, ou vamos finalmente usar essas ferramentas lógicas fundamentais para navegar pela complexidade do nosso universo? Fica aí a reflexão. Muito foco nos estudos e até a próxima análise.